Última hora sempre nos melhores eventos e hoje estamos aqui no Copacabana Palace, no evento do Esfera RJ, junto com um dos palestrantes, que é o secretário da Casa Civil, Nicola Missioni. Nicola, fala um pouco para a gente dessa estratégia do Estado para as parcerias públicos-privadas, que foi um dos temas centrais hoje da discussão, para trazer investimento para o Rio de Janeiro. Olá, Ralph. Bom, falamos um pouco sobre o papel do Estado em cooperação com o privado em gerar desenvolvimento econômico. E o Estado do Rio entendeu que isso se faz fundamentalmente com concessões, com essa cooperação com o privado. Iniciamos isso depois de 2 décadas sem uma grande concessão no Estado e no Brasil, a concessão do saneamento, que traz investimento para o Estado do Rio de Janeiro, traz novas empresas, traz fundos internacionais, gera empregos, preserva a SEDAI e, sobretudo, gera um ambiente de maior dignidade para as pessoas, com saneamento, universalização, traz a revitalização do Complexo Lagunar Barra Jacarepaguá, da Lagoa Rodrigo de Freitas e, principalmente, da Baía de Guanabara, que começa já a mostrar sinais de vida depois de décadas, né? Balneabilidade nas praias de Botafogo, Flamengo, vida marinha aparecendo, o turismo voltando para aquele complexo importante que é um cartão postal do Brasil no mundo. Então, essa cooperação do público com o privado, com segurança jurídica, permite investimentos pelo setor privado, fiscalização pelo governo estadual, e quem ganha com isso é a população. Secretário, Vossa Excelência tem o papel de praticamente equilibrar todo o governo e parece que tem dado certo porque temos números aí estatísticos que diminuiu, teve muito emprego, carteira assinada e o Estado alcançou um certo desenvolvimento econômico. O que atribui a isso? O governador Cláudio Castro tem uma meta específica, ele considera como o principal meio de combate à pobreza a geração de emprego através da renda, né? A melhor vacina, ele sempre usou esse termo, a melhor vacina contra a miséria, contra os males que afligem as camadas mais pobres da sociedade é a geração de emprego. E isso a gente faz com respeito às empresas, respeito ao trabalhador. A gente sai das últimas colocações na geração de empregos pelo CAGED para as primeiras colocações. Cada mês o Estado do Rio de Janeiro está ali entre a segunda e a terceira colocação sempre na geração de emprego. Isso é mais economia, né? E isso gera um efeito circular na economia positivo. Quanto mais empresas são bem tratadas, respeitadas, com segurança jurídica, mais empregos são gerados, a economia cresce como um todo. É um círculo virtuoso que é a meta do governo. A crise, então, vista na pandemia, você acha que o Estado já superou e agora está num outro patamar de buscar o desenvolvimento econômico e energético? O estado do Rio ele enfrentou 2 crises, uma que eu considero tempestade perfeita. Ele não só vinha da crise pós problemas da Petrobras, Lava Jato, e logo quando estava começando a querer olhar algum tipo de recuperação veio a pandemia. Então, uma tempestade perfeita. E o governador Cláudio Castro enfrenta o tema do desenvolvimento econômico com muita rapidez e faz com que o estado seja um dos primeiros estados a sair da crise da pandemia. E a gente olha hoje os números mostrando que o estado do Rio de Janeiro volta à situação anterior dessas crises, ou seja, um estado que é o segundo maior mercado consumidor do país, com uma das melhores, a segunda maior logística do país, um estado que sai na frente na reforma tributária com ganhos expressivos para a indústria e geração de empregos nos próximos anos, com uma discussão muito responsável do seu problema fiscal, da sua dívida pública, permitindo que as próximas gestões do Estado possam ter um Estado com contas mais equilibradas. Então eu posso dizer que se o Estado não saiu da crise totalmente, ele volta a ter os mesmos problemas que os demais estados, mas com um patamar acima em função de toda a sua infraestrutura e as suas qualidades em termos de atração de investimentos, energia barata, portos, aeroportos pujantes. Então, diria que estamos no caminho certo e com boas perspectivas para os próximos anos. Nicola, para finalizar, a gente vê essa questão da dívida pública, passa governo e ela só aumenta. Existe a possibilidade de fazer uma auditoria nessa dívida pública? Como é que funciona isso? Porque a gente nunca sabe de onde que vem tanta dívida pública e juros sobre juros. Esse era um grande legado da gestão do governo Cláudio Castro. A discussão séria sobre a dívida. A gente viu governos sucessivamente aceitando as condições que lhe foram impostas
por necessidade, então se aceita os números, se difere o pagamento, aceita-se a taxa de juros, e a verdade é que o Estado não contraiu nenhuma dívida nos últimos anos, pagou mais de 13 bilhões de reais e a sua dívida só cresceu. Isso se ocorre porque os juros são muito altos. São cobrados juros de banco, de um Estado, de um ente federativo, por dívidas que sequer foram contraídas nas últimas gestões e muitas delas que trazem infraestrutura para o país como um todo. A rediscussão disso pelo governador Cláudio Castro está se dando tanto na Câmara, no Senado, quanto no âmbito judicial, em diálogo com o governo federal. Nossa perspectiva é que, com o equilíbrio de um juros mais condizente com o ente federativo, com a taxa de crescimento do Estado, e com equilíbrios sobre o valor da dívida como um todo, e isso está sendo discutido no Congresso neste momento, a gente terá uma dívida mais equilibrada, possível de ser paga, sem comprometimento do investimento necessário em infraestrutura do Estado. Nós não podemos ter uma dívida que sufoca o contribuinte fluminense, que sufoca o cidadão fluminense e que o condena a não ter desenvolvimento para pagamento de juros, que são absolutamente incondizentes com a relação federativa. Parabéns. Só para finalizar, o campo energético, o Estado do Rio, qual o papel do Rio de Janeiro para a energia com a Petrobras, com... O Rio tem 85% das reservas de óleo e gás. Ele tem um papel importante, se fosse comparar os Estados Unidos, seria o Texas dos Estados Unidos. E está preocupado também com transição energética. Então, há projetos importantes da iniciativa privada, apoiados pelo governo, de hidrogênio verde, de eólicas offshore. O site ali da região do Porto do Açu é um site já considerado o segundo melhor do país para a geração de energia eólica offshore. Isso tem, numa cadeia produtiva, importância também no hidrogênio verde. Então a gente sabe da importância da indústria do petróleo, que é fundamental para a economia fluminense e ainda brasileira. Sabe da importância do gás e temos reservas importantes, mas vamos preservar essas matrizes energéticas que são relevantes para a economia fluminense, mas estimulando também uma transição energética pensando nas gerações futuras. Muito obrigado. Nicola é a mola mestra do governo, é o secretário que é técnico, então ele tem a habilidade de equilibrar todos os caminhos para o Estado, trazer o desenvolvimento para o Estado. Última hora, sempre nos melhores eventos, notícia levada a sério.